Bom, o assunto de hoje aí é dilatação dos sólidos, tá? Então nós temos três tipos aí de dilatação de sólido. A dilatação linear. Linear a gente pode entender como uma linha reta. Linear é uma linha, tá? Então ele só cresce em uma dimensão. Então essa dilatação em uma dimensão somente. A dilatação superficial, que é a dilatação em duas dimensões, e a dilatação volumétrica, que é uma dilatação em três dimensões, tá certo? Então essas são as diferenças. É claro que um objeto ele vai dilatar nas três dimensões na prática, né? Mas a gente costuma tratar cada uma dessas aí individualmente. Então o exemplo aí mais comum primeiramente o dilatação, né? Vocês já ouviram falar nesse termo? Só me responde aí, deixa eu só voltar no chat, só trocar aqui. Então esse termo dilatação é conhecido de vocês, dilatação de materiais. A gente está em física, né? Então o que é dilatação? Dilatação é um aumento, tá? Já ouviu falar. Então dilatação é o aumento do objeto, né? Então o nosso caso mais comum aí que está aí até no livro aí, a dilatação do trilho de uma linha férrea, que o Sol bate sobre ele vai aumentar de tamanho. Então a dilatação é um aumento de tamanho. E também temos a contração. Então se eu esfriar algum objeto, algum material, ele vai sofrer contração, então ele vai diminuir de tamanho, certo? Então dilatação é uma expansão das dimensões físicas do objeto, contração ele vai diminuir. Então a dilatação está relacionada ao aumento de temperatura e a contração à diminuição, tá? Então a gente usa aí no dia a dia um exemplo aí que é as pontes, né? Se vocês forem observar a ponte aí de Barra Mansa, todas elas, existe um buraco entre os concretos, né? Entre um concreto ali um vão e o outro, existe um espaçamento, tá? Então esse espaçamento é justamente para quando o Sol bater, o concreto aumentar de tamanho e ele ter espaço para expandir, né? Ele fazia a dilatação. Então, deixa eu voltar na apresentação. Então espaço lá entre as pontes, na ponte, né? Entre as pontes, na ponte, né? Entre os vãos da ponte, aquele espaço justamente para o concreto se expandir, se dilatar, né? Uma expansão, se dilatar e não rachar, né? Então se ele não tivesse essa chamada junta de dilatação, ele vai rachar, certo? Então essa é a dilatação dos sólidos. Então ele coloca aqui uma introdução, foi basicamente o que eu falei. A grande maioria dos corpos se expande ou se contrai em função do aumento ou da redução de temperatura. Então quando eu tenho um aumento, eu tenho uma dilatação, uma expansão, ou contração quando eu tenho redução de temperatura. A substância do qual o corpo é feito influi na variação de volume por ele. Então ele coloca aí objetos metálicos variam o seu volume mais facilmente que objetos não metálicos, tá? Então isso é chamado coeficiente de dilatação. Então cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Então o coeficiente de dilatação do ferro é diferente do coeficiente de dilatação do alumínio, tá? Então engenheiros, projetistas e escultores de joalheiros escolhem com cuidado seus materiais de trabalho, levando em conta os efeitos da dilatação térmica. Então um exemplo que a gente tem aí do dentista, né? O dentista ele tem que usar ali, quando ele for fazer uma restauração do dente, ele tem que utilizar um material compatível com o cálcio do dente, né? Se ele colocar um material que tenha coeficiente de dilatação diferente do material do dente, ao a gente beber alguma coisa gelada ou quente, aquele material, se não tiver o mesmo coeficiente, ele vai se quebrar, tá? Então ele tem que ter o mesmo coeficiente de dilatação do dente. É uma aplicação desse conceito, tá? As pontes devem ter vãos entre as placas de concreto, foi o que eu falei, chamadas juntas de dilatação, para evitar rachaduras em sua estrutura. Então vocês podem, quando forem atravessar a ponte a pé
ou alguma construção, até o próprio prédio da escola tem entre as paredes ali algum espaço para haver dilatação. Os trilhos das ferrovias também têm espaçamento entre si para que não sofra deformações ou ruptura. Então o trilho entre um trilho e outro, assim espaçamentos contínuos, né? Espaços sempre aproximadamente iguais, ele tem ali um espaço para o ferro, né, o trilho se dilatar, porque o sol fica sobre ele o dia todo. Então ele coloca aí a figura, ali está ali, ó, o trilho se dilatou, dilatação térmica provocada por uma onda de calor. Tá? Então o trilho aqueceu, a temperatura aumentou muito e ele acabou, como ele não teve espaço para crescer linearmente, né, em linha reta, ele se dilatou. Tá? As explicações de situações cotidianas, nos quais devemos levar em conta o fenômeno da dilatação. Tá? Deixa eu interromper aqui. Dilatação e contração, portas que emperram nos batentes em dias de temperatura fria, então portas de ferro, né? Então normalmente o sol batendo o dia inteiro sobre a porta, ela vai se dilatar, começa a agarrar. Garrafas de vidro no interior do freezer, então se a gente colocar uma garrafa de refrigerante no interior do freezer, ela vai haver ali uma diferença ali de temperatura entre os dois materiais, os coeficientes, né? Por exemplo, o refrigerante e ali o plástico do refrigerante vai rachar uma delas, porque existe uma diferença de coeficientes de dilatação. Rachaduras em revestimentos e paredes colocadas muito juntos são exemplos de eventos que podem ser relacionados à dilatação térmica. Tá? Então ele coloca aí na construção civil, diz aqui as rochas, a água, o ar e também os corpos seres vivos estão sujeitos a expansões e contrações decorrentes da variação de temperatura. Então dilatação e contração, tudo depende da variação de temperatura. Tá? É só o que precisa gravar, que é dilatação, aumento da temperatura, a contração a diminuição da temperatura. A dilatação térmica é um dos principais efeitos da troca de calor, mas esse fenômeno não ocorre da mesma forma em todos os corpos, pois depende das características das substâncias que o compõem, bem como o estado físico em que estão. Certo? Então é o que ele quer colocar aí. A gente está vendo agora dilatações de sólidos, também tem dilatações do líquido, dos gases, certo? Por enquanto a gente vai trabalhar só aí com os sólidos. Então ele coloca aí o recipiente de vidro, coloca aqui, ó, recipiente de vidros refratários deve ser levado diretamente ao fogo. Esse tipo de vidro tem menor capacidade de dilatação que o vidro comum. Tá? Então, para levar um vidro ao fogo, ele tem que ser refratário, justamente porque ele tem uma menor capacidade de dilatação. Tá? Ele vai conseguir aquecer a água sem alterar seu tamanho. Quando a gente fala de dilatação, normalmente a gente pensa em um aumento muito grande, mas normalmente é um aumento bem pequeno. A dilatação é bem pequena, mas essa dilatação pequena, por exemplo, se a gente for levar em conta uma estrutura grande, né, ele vai ter uma grande variação, certo? Porque quanto maior o comprimento, maior será a sua expansão proporcionalmente. Então, em diversas circunstâncias, podemos observar os efeitos da expansão e contração, tá? No dia a dia. Então ele coloca aí o primeiro que a gente vai ver, dilatação linear. O que ele quer dizer aqui com dilatação linear? Dilatação linear é só em uma dimensão, tá? É como se fosse uma linha. Linha linear está relacionado à linha ou reta, tá? E ele coloca aí a nossa primeira fórmula aí, que é justamente essa aqui, tá? O que significa cada um desses aí? Delta L, então em física toda vez que a gente tiver delta, né, será igual o final menos o inicial, certo? Então o delta L aqui será a variação L de linear, então a variação linear será igual, esse LO é o comprimento inicial, LO vai ser o inicial, tá? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear,
e o ΔT, que é a variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Cada livro didático coloca aqui uma forma diferente, né? Muda aí o alfa, coloca na frente, mas basicamente o que tem que ser guardado, né? O que a gente vai? A dimensão de qualquer objeto vai depender da sua variação de temperatura e seu coeficiente de dilatação, tá? Então, no caso aqui, o alfa, esse símbolo aqui é alfa, tá? O símbolo que está aqui é alfa, é chamado coeficiente de dilatação linear. E LO é o seu comprimento inicial, certo? Tá tranquilo até aí? Deixa aqui, essa página já termina. Deixa eu só fechar aqui. Então tá aí a próxima página, tá? Continuando, ele está dizendo que a constante de proporcionalidade, que aqui é esse alfa aqui, ó, esse alfa, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Esse alfa aqui é chamado coeficiente de dilatação linear, tá? Então esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente é característico de cada substância. O que quer dizer com isso? Cada material ou substância tem um valor diferente. Aí ele coloca essa tabela aqui embaixo, ó. Aço, coeficiente de dilatação linear do aço, 1, vezes 10 elevado a menos 5. Tá? O outro, de alumínio, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? E aqui ele coloca essa unidade. Tá? Aqui é chamado graus Celsius recíproco. Alguns chamam grau Celsius inverso. Tá? Então, como que ele é? Um grau Celsius, né? Só que ele tem elevado a menos 1, que nada mais é que isso aqui. Ó. Uma outra forma de escrever 1 sobre o grau Celsius. Tá? Então, grau Celsius recíproco ou grau Celsius inverso. Tá? É o que o pessoal normalmente denomina. Então, a tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais, justamente isso aqui. Então, o que ele quer mostrar? Que cada material tem seu coeficiente de dilatação, tá? Tem um valor diferente. Tá? Então, geralmente, os fenômenos de dilatação, a variação de comprimento é pequena, mesmo considerando barras de grande comprimento. Então, a variação é muito pequena, mas mesmo sendo muito pequena, ele tem efeitos em estruturas, e como coloquei a questão aí da restauração hereditária, ele tem que ser considerado, porque mesmo sendo uma variação bem pequena de variação de tamanho, né, ele pode causar estragos. Tá? Aqui ele faz uma resumido aqui da fórmula, tá? Mas eu prefiro trabalhar com a fórmula anterior, que é essa aqui de cima, né, que a gente guarda que sempre vai depender da variação de temperatura. A variação aqui do comprimento vai ser sempre depender da variação de temperatura, que é o ΔT, coeficiente de dilatação e o comprimento inicial. Tá? Aqui, essa outra aqui embaixo é só uma variação, certo? Na prática, verifica que o coeficiente de dilatação térmica dos corpos não é fixo, mas varia ligeiramente de acordo com a temperatura. Ok? Então, resumindo aqui essa página, né, a gente coloca a fórmula, diz que o coeficiente vai depender aqui do material, isso aí que vocês têm que guardar, o coeficiente de dilatação linear vai depender do material, certo? E como ele depende do material, da variação de temperatura, sua variação de comprimento vai depender justamente dessas duas características, dilatação linear e o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura, certo? Não sei se o pessoal lá da direção avisou para vocês, né? Mas a gente vai anotar quem está participando. Então, já estou verificando aqui quem está participando, né? Então, avise aí, por favor, aos demais alunos para na sexta-feira já se programar que 8h40 eu vou estar aqui nesse mesmo formato, tá? Ok? Aí, provavelmente, na sexta-feira que vem, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Sexta-feira que vem vai ser só uma correção de exercício. Tá? Então é bom vocês acompanharem. Se tiver alguma dúvida, a gente já soluciona na hora. Então agora aqui a situação que ele coloca é a seguinte. Quando a temperatura do aparelho aumenta, então ele coloca aqui um circuito elétrico. Então o que é um disjuntor, né?
Todos nós temos na nossa casa aí um disjuntor. Qual que é a função do disjuntor? Quando há uma sobrecarga de corrente elétrica, o disjuntor elétrico, né? Quando há uma sobrecarga, deixa eu só acabar de escrever, uma sobrecarga na corrente elétrica, ele desarma. E como que ele utiliza aí? Justamente usando o conceito da dilatação. Ele tem aqui essa chamada lâmina bimetálica, tá? Isso aqui é chamado lâmina bimetálica. Então, enquanto, vamos ver lá, você está lá no chuveiro, né? O chuveiro aquece a resistência, está passando corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica que passar e o tempo que demorar, toda essa corrente elétrica, quando passa pelo condutor, ele gera uma alteração de temperatura, ele aquece. Então, esse aquecimento vai passar por essa lâmina bimetálica que está no disjuntor e vai acontecer o quê? A abertura, vocês ainda não viram eletricidade, né? Mas para que haja corrente elétrica, o circuito ainda está fechado. Então, ele mostra aqui, ó, esse aqui é um circuito fechado, aqui aberto. O que aconteceu aqui? Essa lâmina se curvou devido ao aquecimento da corrente elétrica, né, o aquecimento provocado pela passagem de corrente elétrica. Então, coloca aqui, ó, o processo de resfriamento e aquecimento da lâmina bimetálica. Então, isso aqui é chamado lâmina bimetálica, permite que ela se curve, interrompendo o contato com o circuito ou estabelecendo, desligando ou ligando o aparelho respectivamente. Então, esse aqui é o disjuntor. Nós também temos no ferro de passar. O ferro de passar ela tem temperatura ajustável, né? Então, quando você ajusta aquela temperatura, você altera essa distância entre a lâmina bimetálica e o contato dentro do ferro. Então, o ferro de passar também tem essa lâmina bimetálica justamente para controlar a temperatura que você vai utilizar para passar a roupa, tá? Então, é uma utilização prática. Isso aí fica quase invisível para a gente, mas é uma aplicação prática da dilatação, tá certo? Esse exercício aqui, depois eu vou corrigir, vou fazer se der tempo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, 9 e 10, eu vou fazer o exercício daqui a pouco. Vamos para o próximo aqui, que é a dilatação superficial. O negócio que caiu aqui, é um papel aqui. Só pegar um papel que caiu aqui. Deixa separado aqui. Então, o próximo, o item que eu falei sobre dilatação linear, agora é dilatação superficial. Então, a superficial, ele vai ser uma dilatação em 2 dimensões, tá? Então, aí ele dá o exemplo aí muito comum do pedreiro aí fazendo o assentamento aí do azulejo, né, do revestimento. Então, entre um revestimento e outro, nós temos ali o espaço que coloca o rejunte, né? Então, esse espaço entre um azulejo e outro é necessário justamente para que ocorra dilatação, tá? Com aquecimento aí, aumento da temperatura. Esses espaços aqui que são rejuntes, tá? Que ele colocou tem azul aqui, justamente para que quando houver o aumento da temperatura, esses azulejos tenham espaço para se dilatar, não fiquem encavalados um sobre o outro, tá? Aí ele dá outra foto aqui, ó, que é justamente o que eu falei aqui da ponte, né? Esses espaços aqui da ponte é chamado junta de dilatação. Então vamos só ver o comentário aqui da figura, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho aqui. O pequeno espaço deixado entre as peças de revestimento cerâmico permite que ela se dilate sem se comprimir. Então tá aqui, ó. Então esse espaço aqui do rejunte serve. Se você deixar o azulejo, o revestimento muito junto, né, se a temperatura aumentar, pode ser que eles se soltem da parede. Pela mesma razão, em grandes construções de concreto como pontes, viadutos, edifícios e grandes pisos de estacionamento, também são deixadas frestas, chamadas juntas de dilatação, entre os blocos. Então, se vocês forem ver também um piso aí, entre um piso, eles normalmente deixam uma tira de madeira, que é essa tira de madeira justamente como a madeira tem coeficiente de dilatação diferente do concreto, para evitar que o concreto se rache, né, com o aquecimento aí provocado pelo sol, o aumento
da temperatura, eles têm espaço para se dilatar. Tá? Então, a dilatação superficial é feita em duas dimensões. Tá? Então, a linear, o exemplo é o trilho, que é como se fosse uma linha. Aqui ela vai aumentar o desenho representativo, que ela está aqui, o original, o tamanho original é esse aqui. Como há uma variação de área, né, superficial, ele vai aumentar em dois sentidos. Tá? Enquanto o trilho aumenta só em um sentido, né, aqui ele vai aumentar em duas dimensões. Tá, ok? Então essa é a diferença. Então ele coloca aqui o calor no finalzinho aqui, ó. Calor, né, provocado, vai haver a dilatação. A dilatação superficial de uma das faces de um corpo, mudança da área inicial dessa face. Pode ser considerada como a dilatação de duas dimensões lineares, comprimento e largura. Tá? Então, conforme eu falei, certo? A gente vai chegar aqui agora, existem uns pequenos cálculos, né? A dilatação superficial dos sólidos segue as mesmas leis que regem a dilatação linear. Então só vai aparecer um novo componente ali na fórmula. Eu vou colocar aqui, deixa eu só trocar a tela. Então, continuando, resumindo o que eu falei aqui, que a gente vai utilizar essa fórmula, que ΔA, ok? Alguns livros colocam como ΔS, mas não tem problema, tá? O que é? A variação superficial vai depender da área inicial multiplicada por beta vezes a variação de temperatura. Tá? Então, alguns livros vai estar SO, beta, ΔT. Só questão de nomenclatura, mas é a mesma coisa. O que surgiu aqui agora? Justamente esse valor aqui de beta. Então, beta é 2 vezes o valor de alfa. Então, ou 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Tá? Alfa é o coeficiente de dilatação linear, beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. Beta é igual a 2 vezes alfa. Certo? Então é basicamente isso aí. Aqui no finalzinho eu coloquei o exemplo aqui do eixo de aço. Inicialmente ele está conseguindo entrar aqui no latão de aço. Se eu aquecer o eixo de aço, ele vai se expandir, vai se dilatar. Ele não vai mais passar pelo eixo de aço. Tá? Então, ele coloca aqui uma pergunta. Então, se eu aquecer o eixo de aço, ele não consegue passar pelo orifício aqui do latão. Certo? E eu faço os exercícios de exemplo. Tá? Então, a página 47 agora. Página 47. Deixa eu só compartilhar aqui agora. Peraí. Então, temos aqui, agora eu vou falar sobre dilatação volumétrica. Tá? Dilatação volumétrica agora. Deixa eu só escrever aqui. Dilatação volumétrica. Agora a dilatação é em volume. Dilatação volumétrica. Aqui chega num ponto aqui que ela... Dilatação volumétrica. É o mesmo caso de dilatação, ele mostra um exemplo, né? Já falei bastante de dilatação, só para não ficar cansativo. As juntas de dilatação evitam que estruturas como as pontes e viadutos apresentem ruptura ou deformações perigosas ao se dilatar ou se contrair. Tá? Mas basicamente o que a gente vai utilizar aqui na dilatação volumétrica é a mesma fórmula. Vamos observar que só trocou aqui. Agora eu tenho aqui o gama. O gama nada mais é que 3 vezes o alfa. Tá? Então a gente vai utilizar essa fórmula, sempre lembrando que o gama vale 3 vezes o alfa, que é a dilatação linear. Tá certo? Agora eu vou fazer o exercício ali, de esse retorno, né? Então eu estou fazendo aqui, faço o exercício, e às vezes na sala de aula a gente, às vezes não, né? Quase sempre, consegue perceber onde que a gente tem que parar ou continuar, né? Então aqui eu não tenho esse retorno, então eu vou fazer, não sei que até que ponto vocês estão acompanhando, tá? Mas agora eu vou colocar a tela aqui do exercício. Então, é que eu acabo não tendo um retorno assim, né, visual de entendimento. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro é o exercício do livro. Não sei se vocês pegaram o livro, se tem o livro, mas da última vez ninguém tinha pego o livro, só alguns alunos, né? Eu vou fazer o exercício aqui de exemplo, depois eu vou colocar na plataforma alguns exercícios. Vocês vão utilizar esse aqui como exemplo. Então, os trilhos de uma ferrovia
são assentados com pequenos espaços entre si para evitar deformações e rompimento caso a temperatura aumente. Então vai ter um aumento de temperatura, já sabe que vai ter uma dilatação. Ele pergunta qual é o coeficiente, a pergunta dele aqui, vamos prestar sua atenção na pergunta, qual é o coeficiente de dilatação linear, deixa eu só fazer bonitinho aqui, qual é o coeficiente de dilatação linear do material que compõe um trilho, então, deixa eu só voltar aqui, ele quer saber o coeficiente de dilatação linear, que compõe um trilho de comprimento inicial 1 metro sobre a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Tem seu comprimento aumentado em 0,1 centímetros. Então o que a gente vai perceber aqui? Como ele já colocou, ele é um trilho, né? Um trilho a gente sempre relaciona aí com o comprimento, com a dilatação linear. Então o que a gente vai colocar aqui? Vou utilizar a fórmula da dilatação linear. Vai ser ΔL, só mudar a cor aqui, ΔL, que é a variação de comprimento linear, será seu comprimento inicial, LO, vezes o valor de alfa, vezes a variação de temperatura. Tá? Aí que agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então qual que é o comprimento? Vamos só colocar as informações aqui. Então eu tenho essas 4 variáveis, só para a gente organizar, ΔL, depois a gente transfere para lá. LO, comprimento inicial, o valor do alfa e ΔT. Tá? Então vamos pegar essas informações aqui no enunciado. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material? Então o que é o coeficiente de dilatação? É o alfa. Então é esse aqui que ele quer saber. Então esse aqui fica com a pergunta, fica como variável, que compõe um trilho de comprimento inicial 1 metro. Então o LO é o comprimento inicial, 1 metro. Certo? Que sob variação de 10 graus Celsius, então ele já deu o ΔT, variação é o delta, então ele já tem a variação aqui de 10 graus Celsius, certo? Tem seu comprimento aumentado em 0,1 centímetro, então ΔL é a variação de comprimento, se ele aumentou, então aqui vai ser o ΔL, ok? Aí para resolver o exercício a gente tem que prestar atenção nas unidades, tá? Então o que tem aqui, ó? Aqui eu tenho em centímetros, aqui eu tenho em metros. Eu converto esse centímetros para metro ou metro para centímetro. Então vou transformar, eu considero assim mais fácil, transformar o metro para centímetro. Então 1 metro tem 100 centímetros. Então o primeiro passo aqui é trabalhar todos na mesma unidade. Então igualei aqui centímetros, agora eu vou substituir na fórmula. Tá? Então o que eu vou substituir aqui? O ΔL. ΔL vale 0,0 comprimento inicial. É 1 metro, que equivale a 100 centímetros. Vezes o alfa, que eu quero saber, vezes a variação, que é 10. Tá? Então o que vai acontecer aqui? 0,1, repito. Agora eu faço essa multiplicação. Aqui vai dar 100 vezes 10, 1000. Então vai ser 1000 alfa. Aí o que eu posso fazer? Como eu tenho uma igualdade, para evitar ficar multiplicando por menos 1, eu só permuto aqui, mudo de lugar. Como é uma igualdade, não tem problema nenhum. Tá? Eu posso fazer isso aqui sem problema, só para ficar evitando aquele negócio de ficar multiplicando por menos 1. Agora o que eu tenho aqui? A minha variável eu tenho que deixar sozinha. Então vai ser alfa será igual a esse aqui sobre 1000. Tá? Então esse 1000 passa dividindo aqui o 0,01. Ok? Então, como que a gente pode pegar na calculadora, né? Normalmente a gente usa aqui, transforma em potência de 10. 0,01, vamos fazer dos dois modos, né? Vamos fazer primeiro aqui. Se eu fizer direto na calculadora, vai dar 0,01, vai dar 0,0005, tá? Mas um modo prático, se você não tiver calculadora, esse 1 aqui significa 1 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então a gente conta as casas decimais para cá, 1, 2 e fica negativo. Então se ele tiver decimal aqui é negativo, 2 casas, 1, então menos 2, sobre, aí quantos zeros eu tenho aqui? 3, né? Então 1 vezes 10 a terceira, certo? Aí vai ficar, aqui eu tenho uma divisão, 1
dividido por 1 é 1, vezes, aqui vai ser 10 elevado a menos 2, menos 3 positivo. Então, aqui meu resultado será 1 vezes negativo com positivo vai dar negativo, então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 5. E qual que vai ser a unidade? A gente não pode esquecer a unidade. Graus Celsius recíproco. Tá? Então, essa é a resposta do exercício. Eu posso escrever esse mesmo valor como 0,0, já que é menos 5, são 5 zeros, né? A parte para a direita. Então, pode ser nesse formato ou nesse formato. Como a gente está trabalhando em física, né? O recomendado é utilizar esse que eu marquei em vermelho. Tá joia? Bom, aí tem um outro exercício de exemplo. Agora ele coloca um gráfico, tá certo? É um pouquinho diferente, que ele já vai dar a informação direta. Mas o que vai acontecer? O gráfico apresenta parte dos dados colhidos em uma experiência realizada em um laboratório com o objetivo de determinar o coeficiente de dilatação linear. Então, ele já dá uma informação aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear de uma barra de metal. Então, coeficiente de dilatação linear, a gente já pode colocar aqui a fórmula diretamente. ΔL, LO, vezes alfa, vezes ΔT. Tá? Variação de temperatura. Certo? Agora, a gente vai pegar essas informações no gráfico. Então, vou pegar aqui, vou escrever novamente aqui, ó, as informações que a gente precisa. ΔL, comprimento inicial, coeficiente e ΔT. Qual que ele já pergunta aqui? Determinar o coeficiente. Então, já posso colocar aqui, ó, que o que vai ser determinado vai ser o alfa. Tá? Então, vamos lá. Aqui, os dados foram colhidos a partir da temperatura. O que eu preciso determinar? Comprimento inicial, a variação, né? Comprimento inicial e a variação de temperatura. Então, de acordo com o gráfico, o comprimento inicial, aqui, ó, aqui a gente tem L e aqui temperatura. Então, a variação de temperatura é para cá e o comprimento é para cima. Certo? Então, o que vai acontecer? Primeiro, ele pede o coeficiente de dilatação linear desse material. A gente já colocou aqui. Então, vamos calcular. ΔL, qual que é a variação? Variação, ele estava nessa posição inicial, passou para esse aqui. Qual foi a variação? Justamente a diferença aqui entre esses dois. Então, a diferença entre os dois é isso aqui, 0, aqui vai ser a diferença entre os dois, vai ser 0,46. Certo? E agora, qual que é o comprimento inicial? Comprimento inicial, já que ele iniciou aqui, vai ser 200. Certo? E agora, ΔT. Então, como o gráfico saiu daqui e chegou aqui, né? Eu tive uma variação, então esse 10 corresponde a esse valor aqui. Então, qual que foi a variação? A variação foi de 10. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então, ΔL, 46, será igual comprimento inicial, 200, vezes o alfa, que ele quer determinar, e o ΔT, que é 10. Corrigir aqui. Então, agora fazendo aqui a multiplicação, vou ter 0,046 é igual. 200 vezes 10 é 2.000 vezes alfa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou inverter aqui, vai permutar, inverter não, permutar 0,46. Eu deixo o alfa sozinho, vai ficar 0,46 sobre 2.000. Então, se por acaso você não tiver um calculador, a gente pode fazer o seguinte, utilizar ali potência de 10, né? Notação científica. Então, aqui 0,46, eu tenho 3 casas decimais aqui, então vai ficar 46 vezes 10 elevado a menos 3, e aqui vai ser 2, quantidade de zero, vezes 10 a terceira. Então, nosso resultado aqui, aí eu divido 46 por 2, vai ser 23, e aqui vai ser menos 3 com menos mais 3, então vai ficar menos 6. 23 elevado a 10 a menos 6. Aí agora a gente coloca aí a unidade, né? Graus Celsius recíproco. Se você fizer na calculadora, o resultado dessa divisão aqui dará
0,00003, certo? Que vai ficar, aí você tem que colocar em notação científica, vai andar com a vírgula para cá. Então, na realidade, aqui a resposta, aqui, até melhorando aqui minha resposta, né? Se eu colocar em notação científica, né? Então aqui eu só posso ter duas casas decimais. Então vai ficar 10 elevado a menos 5 Celsius. Então essa resposta aqui está mais alinhada com a resposta de física, porque eu só posso ter um algarismo aqui na parte inteira. Tá? Então o resultado, a resposta da calculadora vai dar isso aqui, aí você desloca a vírgula, a quantidade de vírgulas que você deslocar para cá vai ser a potência que você vai colocar aqui no 10. Certo? Então, a resposta desse aí é esse resultado. 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. Se a cada 10 graus ele varia 0,46, então é 0,46 a cada 10 graus Celsius. Ele quer saber 30 graus Celsius. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Aí eu posso fazer uma regra de 3 direta, né? Aí é só multiplicar. É 0,46 vezes 3. Aqui vai dar 8, vai 1, 13. E aqui vai ser 0. Então, o seu comprimento, quando varia para 30 graus Celsius, será de 200,3 metros, né? Ali tá, não, em centímetros. Então, a resposta do item B está aqui. Temos agora o outro exercício. O exercício de exemplo R4, a temperatura de 75 graus Celsius, uma placa de ferro apresenta uma área. Então, quando ele fala área aqui, fala área ou superfície, eu já sei que estou tratando de dilatação superficial. Então, eu já posso colocar a fórmula aqui da dilatação superficial. Dilatação, a variação de área, será igual a área inicial multiplicado pelo valor de beta vezes ΔT. Tá? Então, as fórmulas são bem parecidas, só muda aqui o coeficiente. Qual será a área dessa placa ao ser resfriada até 25 graus Celsius? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 10 vezes 10 elevado a menos 6. Só prestar atenção aqui que é coeficiente de dilatação linear. E aqui a gente vai utilizar o coeficiente de dilatação superficial. Então, vamos só preencher aqui, ó, ΔA, das variáveis, área inicial, o beta, e aqui ΔT. Tá? Então, vamos pegar agora as informações. Ok? ΔT, o que ele pede aqui? Sabendo qual é a área dessa placa, apresenta uma área, então ele quer saber qual será após resfriado. Então, ele quer saber qual foi a variação. Então, a gente vai ter que determinar aqui, ó, temperatura de 75 graus Celsius, uma placa de ferro apresenta a área de 1,024 metros quadrados, certo? Então vai ser, ele já tem a área inicial, que é a minha área inicial, tá? Aqui 1,4, que é a área inicial. Qual será a área dessa placa ao ser resfriada até 75? Então, até 25, tá? 75 inicial. Então eu tenho uma variação de temperatura, que é o ΔT. Então, o ΔT, vou só fazer aqui, é igual a temperatura final menos temperatura inicial. TI ou TO, depende de cada livro. Então, temperatura final será 25 e a temperatura inicial 75. Então, ΔT será igual a menos 50 graus Celsius. Notem que ficou negativo. Então, como houve um resfriamento, haverá uma contração. Vai ficar menos 50 graus Celsius. Tá? Foi a variação de temperatura. Então, deixa eu só acertar aqui. Agora, falta preencher. Esse aqui é o que a gente quer determinar. O valor de beta. O beta, o que é o beta? O beta é 2 vezes o alfa. Então, por que a gente tem que fazer isso aqui? Porque ele forneceu dilatação linear. Que é o valor aqui é alfa, dilatação linear significa alfa. E na fórmula ele pede o beta. Então, eu vou ter que multiplicar aquele valor ali por 2. Então, vai ser o beta será igual a 2 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nesse caso aqui, a gente só multiplica o 12 por 2. Então, beta
será igual a 24 vezes 10 elevado a menos 6. Então a gente transfere ele para cá. 24 vezes 10 elevado a menos 6. Agora a gente vai substituir. Então aqui é o valor que eu quero, né? Que eu quero determinar. A0, que é esse aqui, 0,24, vezes o valor de beta, que é 10 elevado a menos 6, vezes menos 50. Fazendo a multiplicação desses valores aqui, eu tenho 24, deixa eu ver aqui a minha anotação que eu fiz a multiplicação. Deixa eu fazer aqui rapidamente aqui na calculadora, que é mais como eu poderia fazer à mão, mas vai demorar um pouquinho mais. Deixa eu só fazer aqui na calculadora. Eu vou multiplicar aqui. Para utilizar a calculadora, vamos só fazer isso aqui, 1,0,24. Esse aqui eu transformo em número com vírgula, né? Número decimal. Vai ser, como a casa decimal aqui é 6, é 0,123424 vezes 0,50. Então esse valor tem o mesmo valor desse aqui, tá? O valor numérico. Então vai ser 1,024 vezes 0,12344 vezes 5. Como resultado aqui, minha variação será de menos 0,00. Esse aqui é o valor que diminuiu. Como ele pede aqui a área dessa placa só após ser resfriado, quanto foi a diminuição, então vou pegar a área da placa inicial, que é 1,04, tá? Que é esse aqui, menos 0,00. Então minha variação aqui, 0,24, vai ficar igual a 0,2277. Arredondando, fazendo a aproximação, vai ficar igual a 0,23. Aqui é metros quadrados. Tá? Então a resposta final é essa aqui. Tá joia? Deixa eu só voltar ali.